aí, o que opina, o que dizem as esferas do poder, hein? A gente tem aqui Juliana Lopes, Débora Bergamasco e também Basília Rodrigues contando pra gente de como cada âmbito da sociedade, o que eu falei, esferas do poder, é uma coisa quase brega isso que eu disse, né? Esferas do poder, parece que é falar chique. Mas o que esses diferentes nichos da sociedade estão dizendo ou opinando? A Débora Bergamasco traz pra gente agora o seguinte, de que o comandante do Exército sobre essa decisão, afirma ou acredita que o Supremo está certo com esse julgamento, Débora Bergamasco? Bom dia, Elisa, Bom dia. Basília, Juliana, todos que nos acompanham também. Olha, eu conversei com o comandante do Exército, General Thomas Paiva, e é muito importante essas aspas exclusivas que ele nos dá aqui no live, porque ele faz questão de não deixar pairar nenhuma dúvida sobre qual é o posicionamento do comandante do Exército Brasileiro. E quando ele traz essas aspas exclusivas para a gente, em on, né, de conversa, não, pode dizer que eu disse isso, é porque ele não quer que restem dúvidas, é o recado que ele dá para todos os milhares de comandados e também para a sociedade sobre como pensa o comandante do Exército Brasileiro. Perguntei se ele concordava já com esse entendimento do STF, que já formou maioria, para afastar qualquer possível interpretação sobre um desempenho de poder moderador. Perguntei se ele concordava com o entendimento do STF. Ele foi muito enfático, ele falou: totalmente, concordo totalmente. E não há novidade para nós, é o que ele nos conta, Elisa. Ele disse o seguinte, olha, quem interpreta a Constituição em última instância é o STF, o Supremo Tribunal Federal. E isso já estava consolidado como o entendimento. E por que ele diz isso? Porque ele diz, olha, apesar de possíveis interpretações de juristas, de militares, de políticos, de ex-ministros, de que poderia, o artigo 142 da Constituição poderia dar margem a essa interpretação de poder moderador das Forças Armadas, ele diz não, o nosso entendimento já estava consolidado nesse sentido, ele que é general 5 estrelas, né? Então é óbvio. Agora, conversei também com o ministro da Defesa, José Múcio. Por quê? Porque o ministro da Defesa é sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa que estão as 3 forças, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. E com o José Múcio Monteiro, ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele também sobre a avaliação dele dessa maioria no entendimento do STF. E ele usa, inclusive, Elisa, uma expressão utilizada por ministros que já votaram, né? Ele disse o seguinte, esse posicionamento do STF é a confirmação do óbvio. É a confirmação do óbvio. Então, ele também faz questão de mostrar publicamente qual é o seu posicionamento em relação a esse entendimento. Eles não querem deixar a menor margem de dúvida e dão esse recado para a sociedade, para as Forças Armadas, para todos os militares e espalham, né, aos 4 ventos apoio a este posicionamento já de maioria do STF. Pois é, hein? Vamos então com a apuração aqui da Basília Rodrigues sobre esse assunto que não tem jeito, vai tomar conta do noticiário hoje, porque o Supremo Tribunal Federal já tem, então, maioria para derrubar essa tese de poder moderador das Forças Armadas. Essa decisão, Basília, vai ser divulgada de que maneira? Você ficou sabendo que em quartéis, em escolas, eles pretendem replicar essas palavras, esse informe para todos os integrantes? A decisão do Supremo Tribunal Federal vem para não deixar dúvidas, mas qual a eficácia disso? Será que o entendimento está consagrado e todo mundo entendeu que não tem golpe na Constituição? Não é bem assim. Tanto que a gente viu um 8 de janeiro, vários quartéis comemorando até, não tem muito tempo, a ditadura militar. Então, tudo isso precisa ser bem explicado, especialmente no meio militar. Foi assim que votaram 2 ministros, o mais antigo, o Gilmar Mendes, e o recém-empossado ministro da Suprema Corte, Flávio Dino. Então, quem já está lá há muito tempo e quem chegou agora na Suprema Corte, Gilmar
e Dino entendem que, para além da decisão, que até aqui está pela maioria, né? A gente ainda vai ver o voto dos outros ministros. Este entendimento precisa ser levado às instituições militares. Então, super importante o bastidor que a Débora traz, ela que conversou com exclusividade com o comandante do Exército, e ele dá, né? Ele passa aí a impressão de que eu já entendi que não tem golpe na Constituição, é isso mesmo. Não existe intervenção militar constitucional. Mas será que todo o meio militar entendeu assim? Claro que é difícil a gente apostar numa unanimidade, mas será que é um entendimento dominante nos quartéis, nas instituições, nas escolas militares e de aperfeiçoamento de que não pode utilizar a Constituição Federal para aplicar um golpe no país? Na dúvida, os ministros Gilmar e Flávio Dino sugerem que a decisão, quando o julgamento chegar ao final, seja comunicada não apenas à Advocacia Geral da União, à AGU, mas também ao Ministério da Defesa, o ministro Múcio, com quem a Débora falou. Então, é mais do que dizer entendi, tem que ensinar nessas instituições militares que não tem golpe na Constituição. E aqui eu faço destaque para trechos dos votos dos ministros Gilmar e Dino. Gilmar que disse, estou reafirmando o óbvio. E o Dino que ressaltou, não existe um poder militar. A Constituição prevê um poder civil separado em 3 áreas, executivo, judiciário e legislativo. É um poder civil e não poder militar. E ele vai além, dizendo que o que existe é uma função militar subalterna. Não existe o poder dos poderes. As Forças Armadas não são moderadoras ao ponto de se sobreporem a todos os outros poderes da República. É uma máxima, né, que eu já utilizei em outras análises, que diz: o presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Ele pode autorizar o uso das forças militares, forças armadas, mas esta autorização não vai contra outro poder. Ele não pode colocar tropas nas ruas contra o Supremo, contra o Congresso, contra o próprio Poder Executivo, né? Caso viesse a ideia de um golpe militar contra a presidência da República. Então, parece claro, mas não está para todo mundo. Ainda mais porque não é a primeira vez que o STF, por meio dos seus ministros, fala deste assunto. Em decisão muito recente, o ministro, que hoje é o presidente da Corte, Roberto Barroso, negou esta interpretação, rejeitou essa interpretação de que cabe um golpe militar fundamentado na Constituição. Isso num outro caso, numa outra ação. E na época, me parece 2020, ele utilizou a expressão terraplanismo constitucional, que as pessoas no mundo alheio, paralelo, uma realidade inexistente, acham que podem usar a lei para ir contra a lei no Brasil, aplicar um golpe. Isso não existe. Na dúvida, destaco os votos de Gilmar e Dino. Isso precisa ser ensinado nas instituições militares, para que não fique só como uma impressão de que eles entenderam. Juliana Lopes, eu quero te ouvir também sobre alguns aspectos dos votos que foram expostos pelos ministros do Supremo, porque isso embasa muito do debate, né? E a gente teve ali um posicionamento de Gilmar Mendes, e você traz para a gente um olhar sobre isso, nessa pegada de despolitizar esse setor da sociedade. O que diz Gilmar, né? A Basilia lembrou bem aqui que essa ideia do poder moderador, das Forças Armadas como um poder moderador, precisa ser desfeito. E o que ele afirma nesse voto? Que isso aconteceu ao longo dos últimos anos, fazendo ali, inclusive, uma ligação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre deixou muito claro ali, ou colocava para a sociedade, que existia essa possibilidade dos militares serem ali um dos poderes moderadores, né, indo contra a Constituição. Há um ponto importante que faz uma ligação, inclusive, com o que a Débora trouxe agora nesse voto de Gilmar Mendes, que defende a despolitização, ou seja, a saída da política de dentro dos quartéis. E aí nós estamos falando de uma questão que é defendida pelo atual ministro da Defesa, que ele tem tentado implementar ali nessa tentativa de uma melhor relação, inclusive, dos militares com o governo federal, é tão defendida que tem projeto no Congresso Nacional, feito dentro do Ministério da Defesa e articulado pelo ministro Múcio, que está ali numa tramitação mais lenta, mas que defende, então, a retirada, né? A tentativa de despolitizar as Forças Armadas nesse entendimento
do que aconteceu nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade. E esse entendimento de que os militares são um poder moderador precisa ser desfeito da sociedade. Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal caminhando nesse sentido, temos o ministro da Defesa, os generais também defendendo essa despolitização e também um projeto no Congresso Nacional, ou seja, um entendimento mais amplo de que o que foi defendido na última gestão da presidência da República precisa ser desfeito. Então, nosso trio trazendo a análise e os bastidores em relação a esse julgamento no Supremo que decidiu que intervenção militar é inconstitucional. Está bem explícito na tarja, a gente expôs aqui bastante a ideia para que não restem dúvidas, porque debate com toda certeza vai haver e muito. Obrigada, Juliana, Basília e Débora.